Sejam todos bem-vindos! Antes de darmos início oficialmente ao nosso evento, gostaríamos de esclarecer que estamos em um espaço montado especialmente para ele, cumprindo todos os protocolos de segurança e cuidando de todas as pessoas aqui envolvidas. Como é bom estar aqui com vocês nesta manhã para nos conectarmos mais uma vez. Vamos começar o segundo dia do Conexão Bernoulli. Queremos aproximar vocês, educadores, das melhores e mais atualizadas práticas docentes. O Conexão Bernoulli traz informações que vão expandir a forma de pensar e fazer a educação, de educador, para um processo de conhecimento, inspiração e transformação. Um evento para refletir e se atualizar na jornada do aprender e ensinar, para conectar o presente e o futuro, compartilhando as tendências atuais. Venha você se conectar com a gente, compartilhe nas redes sociais, marque a gente, @Bernoulli Sistema de Ensino. O Conexão Bernoulli propõe, para além da formação continuada, uma aproximação aos contextos que permeiam a prática docente em sala de aula e tudo que ela envolve. Com grandes nomes da educação, nós vamos buscar entender esses contextos e os impactos da flexibilidade e personalização do estudo virtual em comparação com as possibilidades e os benefícios oferecidos pela convivência presencial. Este é um evento do Bernoulli Sistema de Ensino que integra o Bernoulli Educação, um dos maiores grupos educacionais do país. O Bernoulli Sistema de Ensino oferece soluções educacionais de excelência a mais de 600 escolas parceiras e a mais de 160 mil estudantes. O Bernoulli é primeiro lugar do Brasil no Enem pela 6ª vez e 10 das escolas parceiras estão entre as 50 melhores do país no Enem. São livros com soluções digitais integradas, que acompanham o estudante em cada etapa da trajetória escolar, com coerência pedagógica e consistência teórica. O Bernoulli Sistema de Ensino está ao lado da escola em todos os momentos da parceria, oferecendo assessoria pedagógica continuada a professores e gestores, com atendimento personalizado e consultores próprios, além de ter inteligência logística com entrega pontual em todo o Brasil. Tudo para facilitar a vida da escola e gerar resultados de verdade. Para abrir o nosso evento, convido Tiago Bossi, diretor do Bernoulli Sistema de Ensino. Oi, Tiago, bom dia. Bom dia, Letícia, como vai? Estou ótima, melhor ainda agora que você chegou para a gente dar o pontapé inicial. É isso aí. Dá um bom dia também, né, aos nossos amigos educadores. Né, mais um sábado de conexão. E sábado passado a gente aprendeu muito, né? Eu aprendi bastante, né? Tivemos palestras super ricas, workshops, né? O bate-papo com o professor Mozart. Incrível. E hoje não vai ser... Pois é, foi fantástico, né? E hoje não vai ser diferente, sabe, Letícia? Nós teremos aqui a professora Lígia Pacheco. A professora Lígia Pacheco vai trazer um pouquinho para a gente a experiência dela a respeito de como a neurociência pode contribuir, né, na vivência dos docentes e dos discentes, né? Eu tenho certeza que esse tema interessa a muitos dos nossos colegas que estão aqui assistindo e essa interação vai ser feita junto com a nossa querida Heloísa Baldo. E uma coisa interessante, Letícia, que eu queria trazer aqui para você e também para os nossos amigos, é que o aprender é para sempre, né? A gente vai ter que estar sempre aprendendo, né? O que a gente chama de formação continuada no mundo da educação, né? E que lá fora o pessoal fala muito do lifelong learning, né? E aprender não é necessariamente só num momento formal, estruturado, ou num curso. Momentos como esse são muito ricos, né? A gente tira aprendizados extremamente importantes aqui, assim como na vida cotidiana, né? Agora, tem uma coisa que eu quero contar para ti, que eu acho que é um segredinho, né? Talvez que todo mundo saiba, mas que vale a pena reforçar. Vale a pena, funciona quando a gente faz de verdade, quando a gente faz com paixão. E aqui no Bernoulli, a gente acredita muito nisso. E você sabe como é que é, né? Ah, isso eu sei, você também sabe. Se o olho brilha, muda tudo. Sabe aquele exato segundo em que você olha para alguma coisa com outros olhos? Para uma pessoa, um lugar, um número. Galileu olhou para o céu. Fleming olhou para um fungo. Tarsila para o Brasil. Drummond para uma pedra. Tom e Vinícius olharam uma garota. Einstein olhou para o tempo e o mundo nunca mais foi o mesmo.
Quando alguma coisa faz o olho da gente brilhar, a mente brilha. Bernoulli, 20 anos. Se o olho brilha, muda tudo. Ah, eu acho esse vídeo maravilhoso. E para fazer brilharem ainda mais os nossos olhos, vamos falar de contribuições da neurociência para docentes e discentes. Quem conversa com a gente é Heloísa Baldo. Oi, Elô, tudo bem? Ei, Letícia, prazer estar aqui com você. Prazer é sempre meu. Heloísa é assessora de relacionamento e mercado do Bernoulli Sistema de Ensino, é certificada em Positive Experience Game, educadora parental em disciplina positiva, tem MBA em gestão de instituições educacionais, é pós-graduada em gestão educacional, em psicopedagogia e em metodologia do ensino superior. É pedagoga com mais de 30 anos de atuação em sólidas instituições educacionais. Elô, muito bem-vinda. Obrigada, Letícia. Bom, para melhorar, gente, ainda mais, esse papo vai ter a presença da Lígia Pacheco. Lígia, tudo bem? Olá, bom dia, meninas. Bom dia, equipe Bernoulli. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer aqui estar com vocês nesse evento Conexão, fazendo várias conexões nessa manhã ensolarada e radiante. Bom, a Lígia é mestra em Filosofia da Educação, graduada em Pedagogia e em Educação Física. É neuropsicóloga, neurocientista e especialista em neuroaprendizagem e desenvolvimento humano. Eu estou ansiosa para ouvir vocês, eu e todo mundo, porque a gente já sabe mais ou menos do que vocês alinharam para essa conversa. E olha, imperdível. Até já, hein? Obrigada, Letícia. Lígia, que prazer estar com você para a gente ter esse bate-papo, e eu tenho certeza que todos que estão aqui nos ouvindo estão ansiosos para ver o que é que você traz para a gente nesse momento tão importante. E eu já vou começar com uma provocação. A gente sabe, Lígia, que o cérebro se configura na experiência, e nós estamos vivendo um momento totalmente atípico nas nossas vidas. Estamos aí em meio de uma pandemia. E a gente está impossibilitada, né, Lígia, de viver estas experiências que são tão importantes para o nosso desenvolvimento. Eu queria te perguntar, Lígia, então por que essas experiências são tão importantes, não só para as crianças, mas para os nossos estudantes em geral, e como a gente pode fazer isso em tempos tão desafiadores como esse que estamos vivendo? É uma ótima provocação, né, Elo? Porque realmente a pandemia trouxe para nós muitas restrições dessas experiências, e o cérebro realmente é configurado na experiência. Nós vamos entender aí no trajeto de hoje melhor essa questão, vai ficar mais claro para vocês o quanto é importante e como é que nós vamos fazer, né, com esse confinamento, como que eu posso ativar o meu cérebro, criar experiências, porque tem uma dica, sabe, Elô? O nosso cérebro ele não sabe muito bem o que é real e o que é fantasia. Então, por exemplo, se você está lendo um livro e o personagem, ou assistindo um filme, e o personagem está correndo, áreas cerebrais motoras suas vão ser ativadas. Então, é como se você estivesse correndo ali também. Então, dá para fazer umas experiências bacanas, com esse ensino remoto, as famílias em casa, melhorando a experiência, e é isso que nós vamos melhorar hoje, né? Como que podemos contribuir para esse docente e discente atual. E por que eu falo atual? Porque em cada época tem um sujeito necessário. Né? Na antiguidade era um tipo de sujeito, na Idade Média era um outro tipo de sujeito, antes da pandemia era um tipo de sujeito e que já estava muito lá na frente, mas hoje, com certeza, nós temos que pensar muito lá na frente como preparar melhor esse sujeito. Então, vamos lá dar início à nossa viagem aqui. Então, vai ser esse foco, a neuroaprendizagem e o desenvolvimento humano, com essa dupla aí, né, Bernoulli e eu. E o que considerar? Nós vamos trabalhar 4 tópicos aqui. Primeiro, que não dá para deixar de falar, é a saúde emocional, porque a emoção ela vai afetar a razão. Isso nós vamos ver também como
a emoção precede a razão. Então, isso é um dado extremamente importante. E o que é essencial e o que é acessório nos dias atuais? Vamos tratar um pouco dessa questão. O que eu preciso desenvolver hoje para estar preparado e protegido nesse mundo de mudanças? Eu, professor, e o aluno. O que nós todos precisamos desenvolver para estarmos preparados? E como que a neurociência pode contribuir com essa preparação? E aí vai ser a cereja do bolo, né? Então, vamos lá? E qualquer dúvida, Elô, pode aí me interromper. Então, primeiro, nós vamos falar brevemente sobre essa saúde emocional. Então, claro, isso que a gente tem escutado muito, né? A questão da empatia, da compaixão, de ter mais movimento aí do que a empatia, de gentileza, porque quase ninguém está bem. Não é fácil o que nós estamos vivendo, muitos medos, muitas incertezas, muitas inseguranças, muitos confinamentos, e esse cérebro sendo configurado. E eu não sei vocês, mas nesse confinamento, o que eu percebo em mim, que tanto o meu lado bom quanto o meu lado ruim afloraram muito mais, porque nós estamos ali em contato diário com todo mundo, 24 horas, né? Eu não convivia com meu marido 24 horas desde a lua de mel, então estamos casados há 30 anos, então como que a gente vai rever isso, né? É muito mais intenso. Quem está com filho pequeno, nossa, né? Professor que tem filho pequeno, ui. Então, não está sendo um momento fácil para ninguém. E aí eu me pergunto, né, o que está por trás dessas máscaras? Então, nós temos visto também muitos jovens se mutilando, e aí no remoto eu não consigo enxergar. Então, como que eu posso enxergar, imaginar e começar a melhorar o meu olhar para ler olhos? Né? Como os árabes fazem, por exemplo, que usam a boca. Então, e o que está por trás dessas câmeras fechadas? Às vezes eu vejo professores reclamando com o pessoal do ensino médio, ninguém liga, e aí eu fico imaginando aquele adolescente com aquele cabelo todo despenteado, com o rosto cheio de espinha e com a cara ali na tela, né? Aquele quarto zoneado, ele assistindo a aula meio na cama. Então, fica complicado e muitos distratores. Então, está realmente um desafio para nós. O que precisamos cuidar? E aí, eu faço esse apelo, né, por uma educação com calma. O que eu vejo, eu acompanho várias crianças e vejo os conteúdos escolares, e eu vejo uma afobação, eu acompanho famílias também, as famílias desesperadas, famílias com filhos de 3 anos de idade, ansiosas porque a tarefa está atrasada. Então, calma, né? Vamos acalmar a alma primeiro. Está todo mundo precisando equilibrar, harmonizar. E conteúdos, eles não vão servir de nada se as minhas emoções estão atrapalhadas. Ô, Lígia, vou até te interromper aqui um pouquinho, porque você trouxe pontos tão interessantes que você está dizendo assim, que quase ninguém está bem. Realmente, nós não estamos bem. Primeiro que nós continuamos a trabalhar, estou falando de nós, professores, precisamos dar conta, vamos dizer, de um conteúdo aí, porque nós temos a família também, que muitas vezes nos cobra isso. E você trouxe um ponto interessante, que a gente não pode se esquecer que o professor, antes de ser professor, ele é um ser humano e que ele está passando pelos mesmos dramas que nós todos estamos, não é? Então, isso que você está dizendo, educar, né? Com calma, com alma, como que esses sentimentos, como essas emoções podem fazer toda a diferença, principalmente, já faziam antes, né, Lígia? Não é só por causa da pandemia. Eu vejo que a pandemia, ela trouxe isso, ela potencializou mais tudo isso no meio educacional. Mas como conseguir isso, Lígia? E como a gente pode também ajudar a família? Porque a família recorre a nós, professores, à escola, para que os ajudem também. Porque você disse que a família também está
um pouco desorientada ou totalmente desorientada nesse sentido? Isso. Eu acho que todos, né? Toda a comunidade educativa começou o ano já cansado, porque foi muito investimento, muito. Pela primeira vez, nós, professores, não sabíamos como fazer, né? Então, no primeiro ano de pandemia, eu acho que todo mundo foi muito. Fomos nos abraçando, fazendo pão, entregando para a vizinhança, mas agora no segundo a gente já está cansado disso e já quer ver resultados, né? Então, como podemos melhorar? E quando você coloca a questão do professor, realmente o professor ele está lá com muita raça, né? Porque ele trabalha muito mais agora, porque ele tem o aluno que está remoto e ele tem o aluno que está revezando ali presencial. Então, eu gostaria mesmo de analisar o cérebro do professor, porque quantas tomadas de decisão o professor está tomando e quanta gestão emocional nesses tempos. E as famílias também, porque não está fácil para elas, né? E quando eu digo professor, eu digo toda a equipe pedagógica, né? Coordenação, direção, todos, né? O faxineiro, todo mundo que está ali envolvido nessa comunidade. Então, todos estamos precisando dessa educação mais humana, com mais alma. Então, o que eu vejo é uma corrida por aplicativos, por ferramentas, mas o ser humano está precisando do lado humano. E eu acho que nós temos que cuidar, porque vocês vão ver daqui a alguns slides o quanto a emoção vai interferir nessa cognição. É uma coisa incrível. Então, nesse meio, cuidando do nosso emocional, que ele é base para a nossa razão, né, usando uma metáfora, o jogador que erra um pênalti numa Copa é a emoção que está atrapalhando, porque ele treinou muito aquele pênalti, ele sabe fazer, mas a emoção é que o atrapalhou. Então, o quanto a emoção também está nos atrapalhando aí, como precisamos gerir, vamos falar um pouquinho disso. Mas antes, nós temos que ver o que é realmente essencial e o que é acessório aos dias atuais. O que eu preciso realmente desenvolver. E eu estou preparando uma palestra exatamente sobre isso, e eu estou usando como a metáfora do sapato, né, para colocar o que é essencial e acessório, e eu trouxe a ideia aqui para vocês. Nessa pandemia, eu me confronto com o meu guarda-roupa e percebo que eu não preciso de quase nenhuma das roupas que eu tenho, e que eu não preciso de quase nenhum dos sapatos que eu tenho. O que eu usei nesse último ano? Né? Muito pouco. Então, eu estou usando dessa metáfora para a gente pensar, nesse período de confinamento, em que as pessoas estão agitadas emocionalmente, estão cansadas de ficarem confinadas, querem experiências, querem abraçar. O que é realmente essencial para desenvolver nesse aluno? E, mais do que isso, como ele está aprendendo esse essencial? Como ele está usando, está fazendo sentido, ele está organizando bem, ele está sabendo a situação que ele vai usar esse conhecimento. Então, por isso que a metáfora do sapato, eu acho que é um bom exemplo, né? Quando a gente pega a criança pequenininha que ganha um sapato novo, ela quer ir para toda situação com aquele sapato. Uma bota, por exemplo. Eu lembro que quando eu ganhei uma bota, minha primeira bota, eu queria ir para a praia de bota, eu queria ir para o casamento de bota, eu queria ir para a igreja de bota, eu queria ir para o clube de bota, eu queria brincar na rua de bota. Então, o que é essencial e como aquilo está ficando na criança e está dando sentido e como ela vai usar. Então, nós vamos fazer isso, né? Como que a neurociência pode ajudar com esse essencial, como ela pode ajudar com essa educação, essa formação do ser, no contexto que nós estamos vivendo. E o que é preciso desenvolver hoje, então, para eu e meu aluno estarmos preparados e protegidos para esse mundo de mudança, e como que a neurociência vai ajudar. Então, vamos lá.
A primeira coisa é essa nova ordem mundial. Antes da pandemia, já estava uma coisa incrível. A velocidade era realmente assustadora. Então, o que eu preciso pensar para esse mundo de hoje? Né? Eu lembro que há pouco tempo, para mim, futuro era uma coisa que eu pensava daqui a 20 anos. Hoje, o futuro é daqui a 6 meses. Você não fala mais num futuro muito Não é algo distante. tão distante, né, Lígia? Parece que o futuro quase que caiu no nosso colo, praticamente, né, nessa pandemia. Exatamente, perfeito, caiu mesmo, né? Está ali um passo adiante, né? Então, eu fui buscar alguns futurólogos, né? E só trouxe alguns dados só para a gente pensar. Estima-se que nos próximos 20 anos os computadores vão estar tão inteligentes quanto nós. É incrível isso. E 47% dos empregos terão desaparecido graças à inteligência artificial. E aí eu lembro de uma situação. Eu estava numa estrada e fui passar pelo pedágio. E o pedágio tinha aquele aplicativo sem parar, que você passa e já cai no seu cartão de crédito. Como eu quase nunca uso pedágio, eu não tenho esse aplicativo, eu pago. Mas quando eu fui pagar, a moça me disse, olha, por favor, você não quer colocar aí esse aplicativo, é tão mais prático? Eu falei, não, porque eu uso tão pouco o pedágio, não me faz tanto sentido. Ai, por favor, eu tenho 4 filhos pequenos, se eu não bater essa meta, se eu não vender, eu vou ser demitida. Naquele momento, eu parei e fiquei conversando com aquela moça. Porque se ela batesse a meta, se ela não batesse, ela seria demitida. Mas se ela batesse a meta e vendesse para todo mundo aquele aplicativo, ela também seria demitida. Então, não tem para onde correr. Nós temos que nos preparar e preparar os nossos alunos para esse amanhã tão incerto em que a inteligência artificial vai nos superar. E ela já está nos superando. Né? As coisas que a gente vê em outros países, quando, né, por exemplo, na China, que já tem o 5G, as coisas que fazem, é uma coisa incrível. Eu estive na China há 7 anos e eu já me senti no futuro. Hoje, eu vejo assim, e eles falavam, né, daqui a 10 anos nós queremos fazer isso. E eu vi em muito menos de 10 anos o quanto eles bateram as metas educacionais que eles prometeram lá há 7 anos, quando eu fui visitar junto com um grupo de educadores. Então, Vou interromper aqui um pouquinho, só porque você trouxe um ponto tão interessante. Quando você fala dessa questão, né, da inteligência artificial, nós educadores, a gente já tem uma visão grande sobre várias questões, a questão do uso da tecnologia, das metodologias ativas, sala de aula invertida, mas nós tínhamos sempre aquele olhar que estava bem distante, sabe aquela coisa assim, está um futuro, ainda vai demorar. A pandemia chegou e realmente mostrou a todos nós que quem tinha resistência ao uso da tecnologia, agora vai ter que aceitar e vai ter que realmente aprender a usar. Porque nós não temos, eu acredito que não temos mais volta nesse sentido. E esse desafio do professor em entender que essa inteligência artificial, no caso, nem digo do professor, dessa moça que você disse do pedágio, que ou ela vende, mesmo sem vender, ela seria demitida. Nós temos aí um desafio imenso pela frente, porque nós estamos ressignificando várias coisas na nossa vida. E aí, aproveitando essa deixa sua, Lígia, eu te pergunto, a gente está vivendo um mundo agora de mudança ou transformação, ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas, né? Nada se perde, tudo se transforma, a gente vai... Realmente, assim, quando fala assim, no meu tempo, o que era mais fácil, viver hoje ou na Idade Média, né? Então, não... essa questão de tempo, mas nós vamos transformando. Só que essa transformação nunca foi tão veloz. Por exemplo, hoje nós vamos falar de neurociência e pode ser que daqui a alguns anos o que eu estou falando aqui já não faça mais sentido, porque o que a gente aprendeu em 20 anos
é muito mais do que a gente aprendeu nos últimos 200 anos de neurociência, do funcionamento cerebral. E as pesquisas estão bombando. Por exemplo, o cerebelo, que era muito visto como o cérebro do equilíbrio e apenas para dar algum movimento e coordenação, hoje as pesquisas estão revelando que eles interferem na aprendizagem. Então, ainda eles estão construindo essas pesquisas. Quando sair essa pesquisa, quando eles finalizarem, nós vamos ter que rever o nosso conceito de aprendizagem, como que eu vou agir melhor. Então, tudo isso vai mudando muito rápido. E, né, como Darwin dizia, não é o mais forte que vai vencer, mas aquele que se adapta melhor. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que desenvolver em mim e no meu aluno, essa flexibilidade, essa adaptabilidade, porque tudo muda. Então, às vezes você está fazendo um projeto, antes de você terminar, alguém já lançou na sua frente. Então, é muito veloz. E, além disso, né, porque ainda os alunos no ensino médio, eles estão pensando, por exemplo, eu vou fazer medicina, eu vou fazer direito, porque eles escolhem muito pelo que dá status. Essas profissões, por exemplo, elas vão terminar, porque um robô faz muito melhor do que um ser humano para uma cirurgia precisa, né? Ou um diagnóstico. Quer dizer, enquanto o médico tem que estudar, abrir vários livros, ele pega dados de tudo que existe, dos sintomas que o meu paciente está sentindo, e já te dá em segundos vários tipos de diagnósticos. Então, preparar esse aluno também para ser mais empreendedor, para aprender a aprender, porque ele vai precisar. E olha, estima-se, né, que 65% dos alunos do ensino médio que estão terminando vão trabalhar com profissões que ainda nem foram criadas. Gente, imagine os pitoquinhos da educação infantil, o que eu tenho que preparar, né, esses garotinhos, essas crianças, se o pessoal do ensino médio já vai encontrar profissão que nem existe. Os futurólogos dizem que o analfabeto do futuro não vai ser aquele que não sabe ler e escrever, vai ser aquele que não souber aprender a aprender. Por quê? Porque são tantas mudanças que eu vou precisar aprender a aprender para sempre estar em dia, acompanhando e, de preferência, com uma visão muito além do que ainda está acontecendo, porque para poder se preparar para o que vier. Então, ter essa visão mais a longo prazo, o que eu acho que vai acontecer é de extrema importância, né? É que nem uma amiga minha que pediu para eu ajudá-la a desenvolver autonomia no filho dela, com 20 anos de idade, e ele estava indo viajar para o exterior, fazer um intercâmbio em 2 dias. Eu falei, olha, é melhor você rezar, porque não se desenvolve autonomia em 2 dias. Então, mesma coisa, é olhar a longo prazo, né? O que eu quero. Então, nós precisamos preparar esse jovem, né, para um futuro que nós nem sabemos, que nem existe ainda. Olha a complexidade. Como era mais fácil antes a gente educar aquele negocinho quadradinho. Mas hoje é mais desafiador, mas é muito mais interessante, né? Olha o mundo aí de possibilidades, olha o seu aluno lá em cima dessa montanha, olha você em cima dessa montanha, que futuro desponta aí na frente, o que você consegue enxergar? E são Então, muitas incertezas também, né, Lígia? Muitas. Muitas incertezas. E que, de um certo modo, é interessante, né? Porque é muito chato você ter aquela certeza de tudo certinho, tudo... Dá muito mais movimento, muito mais emoção para a vida, do que você usar o seu caderninho todo ano para aquela mesma aula. Quer dizer, você vai ter que repensar a cada ano, a cada aula, os conteúdos, a sua metodologia, repensar o que está precisando, ficar antenado aí com o que está acontecendo.
Então, uma das coisas que eu faço é viajar pelo mundo pesquisando a educação, principalmente a educação formal, da educação infantil até a universidade, na educação pelo mundo, como eles fazem para que a gente possa aproveitar. E a última viagem que eu fiz foi no Vale do Silício. O que me levou ao Vale do Silício, ali na Califórnia? Porque eu já tinha ido no Vale do Silício indiano, né, que fica em Ahmedabad. Então, o Vale do... que também tem um Vale do Silício lá, os indianos são maravilhosos em tecnologia. Mas eu fui lá para a Califórnia. Por quê? O que me interessava na educação ali? Porque aquela região, ela me chamava atenção, porque ali nasceram várias empresas que mudaram o olhar da humanidade e o jeito de ser da humanidade. Ali nasceu a maior empresa de automóveis que não tem nenhum automóvel, o Uber. Inclusive, a uberização ganhou até esse nome, né, para esses tipos de serviço. A maior empresa de hotéis não tem nenhum hotel, que é o Airbnb, também nasceu lá. Apple, Microsoft, Facebook, né, tantas empresas, Twitter, todas nasceram lá. E falei, como é a educação de lá para colocar esses jovens para pensar de uma maneira tão diferente, com tantas quebras de paradigma? E fui passar um mês lá, um pouquinho antes da pandemia. Esse foi o meu último carimbo no passaporte. Depois disso é só cozinha, banheiro, sala, quarto, né? Esses são os carimbos que eu tenho recebido. De todos nós, viu, Lígia? Não é só você, não. Mas sabe que eu acho que nós vamos sentir falta assim, desse tempo, mas porque também levou a gente se conhecer melhor, Tá bem né? introspectivo, ao autoconhecimento, né? muito... Eu acho que estava sendo necessário várias questões que a gente tem passado, né? E o que eu percebi no Vale do Silício? Primeira coisa é que quase não tinha americano. Eles pegavam gente do mundo inteiro, os nerds do mundo inteiro, as cabeças do mundo inteiro, e faziam ali um hub. E o que eles desenvolviam? Então, nas universidades que eu passei, o que eu percebi? Enfraquecimento das habilidades técnicas. O que são as habilidades técnicas? O que a inteligência artificial faz? Os cálculos, tudo o que um computador pode fazer. Isso está caindo cada vez mais. E é o que a escola muitas vezes ainda está ensinando. Então, por isso que eu tenho que pensar o que é realmente essencial. E, por isso, aprender a aprender. E o que eu via lá nas instituições de ensino, desde a educação infantil até as universidades, muito desenvolvimento e fortalecimento de habilidades comportamentais. E é o que eu quero trabalhar com vocês, quais são essas habilidades comportamentais. Mas é interessante que em 2018, o próprio Fórum Econômico Mundial, ele colocou em 2018 que nós deveríamos desenvolver para o futuro 2020, está vendo que eu estou dizendo o que é o futuro? Nós tínhamos 2 anos para desenvolver todas essas habilidades comportamentais e que são necessárias para o hoje, para me proteger no hoje e no amanhã. Eu preciso saber resolver problemas complexos, eu preciso ter um pensamento crítico. Se eu não sei do amanhã, um amanhã tão incerto, eu preciso ser criativo, eu preciso criar, inventar profissões. Às vezes até pergunto, qual é a sua profissão? Eu falei, eu crio profissões, eu junto as minhas profissões e crio profissões. Você precisa aprender a negociar, porque vai trabalhar também muito em equipe, estamos muito horizontalizados, então a negociação é extremamente importante. Eu preciso fazer capacidade de julgar e tomar decisões, coisas que está diminuindo muito com os aplicativos, né? Até a gente vê que tem artigos aí que o cérebro está emburrecendo. Por quê? Porque o cérebro, como a Elô perguntou lá no começo, ele é desafiado, ele é configurado na experiência. E se eu tenho o meu celular, e o celular me dá tudo
o que eu preciso, por exemplo, eu falo, ai, como que é mesmo aquela palavra? Ao invés de eu exercitar meu cérebro, eu já vou lá no Google, ou eu preciso chegar, eu estou aqui em São Paulo, preciso chegar em Belo Horizonte para dar um abraço aí na Elô, vou colocar no Waze. Quer dizer, eu já não uso mais, nem para ir na esquina, eu já não uso mais as minhas capacidades de tomada de decisão e julgamento. Inclusive, se a gente conversa alguma coisa, eu começo a receber um monte de propaganda no meu celular, já me dando coisas para eu escolher de acordo com aquilo que eu estava falando. Mas nós precisamos desenvolver isso nos alunos. A coordenação, a flexibilidade, a gestão de pessoas. E o que eu percebi, observando isso, juntando os conhecimentos que eu tinha de neurociência, em que essas habilidades comportamentais, elas se encontram principalmente no hemisfério direito e no pré-frontal. E aí, o que eu criei essa tese de que para desenvolver o ser humano, o que é melhor? Eu preciso ativar o cérebro dele como um todo, desenvolver principalmente o hemisfério direito e o pré-frontal e o sistema límbico. E eu já vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Por que eu estou falando assim, é a minha tese? Porque eu conheci a neurociência na época da graduação, há 30 anos. E desde lá, eu me apaixonei, venho estudando, usei com as minhas filhas, usei com meus alunos, e vejo que ela traz muitos benefícios. Mas eu comecei a perceber que, estudando, lendo os artigos científicos, era muito difícil traduzir para a educação, porque eles eram muito técnicos, tinham os nomes, eu não entendia um monte de coisa. Foi então que eu fui me aprofundar em neurociência e neuropsicologia, até para entender melhor os artigos e poder traduzir para a educação, porque eu acho que falta artigos traduzidos para a educação. Então, isso que eu estou trazendo para vocês são essas traduções desses artigos mais complexos, em que eu percebi em que, se eu desenvolver o hemisfério direito, o pré-frontal, ativar todo o hemisfério e ativar o sistema límbico, eu vou ajudar a desenvolver a mim e ao meu aluno. Então, vamos começar aí do começo, falando um pouco de alguns substratos. E vamos começar por ele, né, o encéfalo, que a gente também vulgarmente chama de cérebro. Ele é um órgão que está bem protegido, imagine uma nécessaire, e tem um cérebro ali dentro dessa nécessaire, todo bonitinho, e ele é todo poroso. Se eu esticá-lo, ele passa desse ambiente que eu estou. Tá? Ele é todo esponjoso, só de eu estar segurando ele aqui na minha mão, ele já ficou com a marca dos meus dedos. Então, ele é muito delicado, por isso que ele tem essa nécessaire com líquidos para eu bater minha cabeça e ele chacoalhar, eu sacudir e ele está inteiro. Ele pesa cerca aí de 1,2 kg, 1,3 kg. Então, quando a balança acusar, você fala, tá vendo? Ó, desconta 1,5 kg do cérebro, que fica, né, dá aquele desconto, porque mulher, eu não sei porquê, né, Elô? A gente sempre está 2 quilos acima. Sempre, com certeza, né? Não tem dúvidas. Com certeza, então é ele. Esse cérebro, é nele que ele é tudo, né? Tanto é que quando dá morte cerebral, game over. É nele que eu planejo, é nele que eu me apaixono. Quando a gente faz o coraçãozinho aqui, não é aqui que eu tenho que fazer o coração, é aqui no cérebro que eu me apaixono, é aqui que eu planejo minhas aulas, é aqui que eu fico bolando o que eu vou fazer com o meu aluno, o que eu vou aprontar com ele para ele aprender melhor. É aqui no cérebro que eu fico lembrando da minha infância, ou do dia de ontem, ou desejando alguma coisa, é tudo no cérebro. Então, ele é um órgão extremamente importante, quanto mais a gente conhecer, melhor. O cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios. Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Eles são aparentemente iguais. Você olha assim, você não vê diferença. Mas, na verdade,
quando vocês estão me olhando, o seu hemisfério direito está vendo algumas coisas em mim e o seu hemisfério esquerdo está vendo outras coisas em mim. E aí eles juntam essa informação e dá a lixa. Então, o seu hemisfério direito, ele está mais preocupado com o meu todo, o meu corpo, como que é, como que eu estou gesticulando, o todo onde eu estou inserida. O seu esquerdo, ele sabe que meu nome é Lígia, ele está preocupado com os detalhes do ambiente que eu estou, que planta é aquela, que livro que ela tem, olha, tem uma janela. Ele está preocupado com as partes, ele está preocupado em buscar uma lógica do que eu estou falando. O direito não, ele está lá aproveitando, se divertindo, ele está curtindo mais e está achando legal ou não está, ele está dando a opinião. E como que juntam essas duas coisas? Entre eles, a gente tem o corpo caloso, que é um feixe de fibras e que, vou dizer aqui, que é uma ponte que junta os dois hemisférios. Diz a ciência, ainda hoje, que ele se desenvolve até os 10 anos de idade. Como a ciência vale no aqui e agora, eu não sei se vão descobrir que não, ele continua a desenvolver. Então, eu continuo desenvolvendo os meus dois hemisférios para ver se eu incorporo cada vez mais o meu corpo caloso. Qual é a vantagem de ter um corpo caloso encorpado? Há mais trânsito. Então, se você pensa numa pontinha, numa ponte, né, de uma corda que você vai passando um por um, desequilibrado, e você pensa numa Rio-Niterói, imensa, tem até pedágio, aquele monte de fluxo de carros. Então, quanto mais encorpado for esse corpo caloso, mais trânsito vai ter entre o hemisfério direito e esquerdo, mais troca de informações, e mais interessante e mais complexa a possibilidade daquele ser realizar as coisas. Então, é muito importante desenvolver esses dois hemisférios, eu também vou dar um exemplo. Mas para que fique mais claro como eles enxergam de um jeito diferente, eu vou propor esse exercício para você, tá? A Elô vai ser aí a nossa representante. Ok. Primeiro, Elô, eu vou pedir para que você leia as palavras que estão aí. Esse é um teste muito usado em neuropsicologia para ver mesmo como funciona o hemisfério direito e o esquerdo. Então, leia as palavras, né? Amarelo, azul... Amarelo, azul, laranja, preto, vermelho, verde, roxo, amarelo, vermelho, laranja, verde, preto, azul, vermelho, roxo, verde, azul, laranja. Ótimo. Quem leu essas palavras foi o hemisfério, principalmente o hemisfério esquerdo da Elô, né? E foi fácil, porque o hemisfério esquerdo eu preciso da sequência, quer dizer, para eu ler amarelo, eu sei que tem o A, o M, o A, eu não posso colocar o M em qualquer lugar, tem que ter uma lógica, uma sequência. Mas também a gente está tão treinado que a gente pode ler pelo direito, eu bato o olho e leio a palavra amarelo inteiro, né? Aí eu estaria lendo com o meu direito. Agora eu vou pedir para a Elô e para vocês que estão em casa, lerem aí junto com a Elô, só que agora eu não quero que leia as palavras, eu quero que você leia as cores. Então, verde, vermelho, azul, amarelo. Vai lá, Elô. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, preto, amarelo. Nossa, preto, a gente já confunde. Verde, azul, preto, azul, vermelho e verde. A gente Não é demora mais um difícil, tempo, Elô? né, Lígia? É porque você vai como que mecanicamente lendo as palavras e você esquece que você precisa prestar atenção no que realmente você me pediu, que para ler as cores. E eu fico As pensando, cores. Lígia, isso numa sala de aula. Nós, enquanto professores, educadores, o que a gente realmente faz com os nossos estudantes? O que a gente quer deles? Né? Qual a parte do cérebro que a gente realmente tem ali para fazer esse trabalho com eles ou não? É muito desafiador.
É muito desafiador, mas vai ficar mais claro. Esse teste era mais para você ver assim, para você sentir o hemisfério esquerdo, você e quem está nos assistindo, e o hemisfério direito. O primeiro, a ênfase, a predominância foi com o hemisfério esquerdo, você leu muito bem. O segundo foi com a predominância com o hemisfério direito. E aí você já leu mais lento, porque o seu hemisfério esquerdo falava assim, isso não é verde, é amarelo, né? Ele ficava dando um conflito no seu cérebro. Então, o que aconteceu lá, o que está acontecendo no cérebro de quem fez esse exercício? O esquerdo ele é muito mais racional, ele vai ler aí, ele é o hemisfério da linguagem, da lógica, do pensamento analítico, sequencial, temporal, linear, aquela coisa de começo, meio e fim. Então, eu preciso muito dele para ler, e ele é muito desenvolvido em nós. Já o direito, ele é aquele da emoção. Ele é atemporal. Já viram criança? Que a criança ela é muito mais emocional, ela nasce muito mais com esse hemisfério direito desenvolvido. Já viu criança de 2 anos e meio contando uma história de 3 anos? Se você não viveu a história, você não entende direito, porque ela não tem um tempo certo. Ela vai para o fim, ela vai para o meio, ela A junta com própria outra história. sequência lógica, Ela né, das ideias são meio confusas nesse momento. super confusas, porque ela está agindo muito pelo hemisfério direito, que ela começa por ele, e ele é totalmente atemporal, por isso que fica muito difícil para ela contar o começo, o meio e o fim. Mas é um hemisfério muito criativo, intuitivo, espacial, da música, do ritmo, né? E aí eu pergunto, qual hemisfério foi mais desenvolvido em nós? O da lógica ou o da criatividade? Aquele do pensamento analítico ou o da imaginação? Qual foi, Elô? Poxa, eu acho que eu sou muito do direito, sabe, Lígia? Eu sou muito da Mas o que música. é a A escola escola, mais mais o esquerdo. A escola prioriza muito o mais? esquerdo e esquece que a questão da criatividade, a questão da emoção, eu não sei se eu estou correta, aí me corrija, tá? Mas eu acredito muito que o aprendizado, ele acontece com a emoção, com o afeto. Perfeito. Você Né? vai ver já como tem tudo a ver com o que você falou. Perfeito. Então, as escolas, principalmente a nossa formação, nós professores, foi esquerdo. Raros são os professores que tiveram o privilégio de ter uma escola mais construtivista, em que você tenha sido o protagonista do seu aprendizado, em que você tenha aprendido a aprender. Por isso que, para eu ensinar meu aluno a aprender, eu tenho que primeiro aprender a aprender. Por que não nos ensinar? A maioria de nós. E aí que está o desafio, né, Como? Lígia? Que eu tenho que ensinar algo que eu não fui ensinada, eu não aprendi assim. Então, o que eu vou ter que fazer? Aprender assim, porque não se ensina o que não se sabe. Você pode achar que você está ensinando, mas não é a mesma coisa. Você precisa estar... Por isso que o pessoal fala tanto, né? Tem que ter um lugar de fala, porque você tem que sentir, você tem que... Quando você conhece aquilo, quando você viveu, você tem a experiência, você passa aquilo com muito mais verdade do que quando você não tem. Então, cabe a nós desenvolvermos aí muito esse hemisfério direito, para poder ajudar o meu aluno com o direito. Então, o que eu posso fazer? Assistir desenho animado é muito bom, sabe, desenhar. Ai, mas eu não sei desenhar. Eu também não, mas eu comprei giz de cera, fico desenhando. E o hemisfério esquerdo fica, tá horrível, olha o tamanho dessa mão. E eu falo, fiquem quietinho, deixa o meu direito trabalhar. Cala a boca do seu esquerdo e deixa o direito desenvolver, tá? E vai, não se julgue, comece a dançar, comece a desenvolver a criatividade, a imaginação, cada vez mais para você poder ajudar melhor o seu aluno. Por quê? Gente, o hemisfério direito é o cérebro do século XXI. Então, se a escola ainda prioriza, se no nosso tempo
priorizou essencialmente o hemisfério esquerdo, ainda hoje se valoriza muito o esquerdo, mas é o direito que é o hemisfério dos novos tempos. Olha o que acontece no direito e veja se não é isso o que o meu aluno precisa desenvolver, isso que os novos tempos estão pedindo, e cada vez que eu for lendo, vai pensando como eu posso colocar essa habilidade comportamental na minha atividade, na atividade que eu vou propor para o meu aluno. Eu preciso que o meu aluno pense criativamente, ele vai com o hemisfério direito, eu preciso que ele enfrente desafios, e enfrentar desafios é deixar ele errar, ele aprender, ele superar. Então, ressignificar o erro, porque errar faz parte. Como que você vai se desafiar sem errar? Faz parte aí da aprendizagem. No hemisfério direito, você cria estratégias inovadoras. Mais do que nunca, estamos precisando disso. Então, o seu aluno do ensino médio vai sair já com profissões ainda que nem foram criadas. Então, vamos começar lá nos pequenininhos, eu já pensar nessas estratégias. E os pequenininhos sabem muito, é só a gente ajudá-los a canalizar esse potencial, mas eles já são muito criativos. Ter essa visão empreendedora, essa visão do todo, essa visão sistêmica, né? Transformar problemas em oportunidades, trabalhar muito em cooperação e trabalho de equipe. Eu lembro que na minha época de escola, a gente colocava, assim, no dia de prova, a gente colocava estojo, caderno, fazia uma muralha ao redor para ninguém copiar, ninguém filar, porque era uma competição, isso era o que a escola nos ensinava. Então, você via, assim, aquela muralha, né? E muita gente com papelzinho, muita gente com filando, pescando, né? Porque não fazia sentido, não desenvolvia essas coisas. Ô, Lígia, então, deixa eu aproveitar, vou te cortar aqui e te fazer uma pergunta. Diga, Nós falamos pode dizer. muito aqui no Bernoulli que aprender tem que ser com prazer. E quando a gente aprende com prazer, a gente sabe que esse aprendizado, ele tem sentido, ele faz algo diferente. Eu poderia dizer, então, que o cérebro gosta de aprender e aprender com prazer? Com certeza. Aliás, o cérebro, ele gosta de ter prazer, ele tem 3 desejos. Ele gosta de sentir prazer, ele quer economizar energia e ele quer evitar dor. Por isso que é tão difícil a gente mudar coisas, mudar hábitos, porque você vai ter que gastar energia, e por isso que quando eu quero que meu aluno desenvolva um projeto, alguma coisa, ele tem que ter muita motivação, ele tem que ter o prazer, porque ele vai gastar muita energia e ele vai gastar horas do dia dele, ele vai deixar o jogo de lado, ele vai deixar o Netflix de lado, ele vai deixar algumas outras coisas. Então, aquilo tem que me dar muito prazer para o meu cérebro gastar aquela energia sem eu nem perceber, porque senão não vai. Então, e o que vai me dar prazer? Aquilo que faz sentido, em que eu vejo que eu sou autor, em que eu vejo que aquilo vai fazer alguma diferença e me desafia. Todo mundo gosta de ser desafiado. Então, é algo muito importante também a se colocar. Então, envolva muito o hemisfério direito nas salas de aula. E eu vou dar um exemplo aqui para você. Então, por exemplo, eu quero ensinar expressões idiomáticas, aula de português, ano X, turma Y, e eu chego lá e coloco para meus alunos. Expressões idiomáticas são recursos da fala e da escrita que ganham novos sentidos conotativos e ultrapassam seus significados literais quando aplicados em contextos específicos. Exemplo, andar na língua, liçar, acertar na mosca. E aí eu pergunto, entenderam, classe? Aí todo mundo... Porque ele está mais interessado, se for no virtual, provavelmente quando você está lendo isso, ele está ali jogando com a turminha, né? Que eu atendo adolescentes, eu sei do que está por trás, né? Eles contam, né?
Então, vai envolver isso, o que mexeu. Então, aí eu estou usando muito mais o hemisfério esquerdo. Eu estou dando um conteúdo, meu aluno vai copiar, hoje ele nem copia, ele tira um print, e depois, na prova, hoje ele nem precisa fazer mais o papelzinho, porque ele vai fazer a prova, muitas vezes virtual, ele já tem ali o print dele, ele copia, tira 10. Mas ele não apreendeu, ele não sabe usar, aquilo não fez sentido, ele aprendeu para fazer a prova e já esqueceu. É muito diferente se eu acho realmente importante esse conteúdo, eu quero trabalhar, acho que está fazendo falta com o meu aluno, eu começar pelo hemisfério direito. Veja, eu estou usando aqui esse pequeno dicionário, né, ilustrado, estou com ele até aqui, que é uma delícia, né? Esse dicionário que é um dicionário de imagens de expressão idiomática. E aí eu posso colocar, veja que eu estou trabalhando a expressão idiomática com o hemisfério direito, principalmente. Ele está usando o esquerdo, não é assim, fica paralisado um, fica paralisado o outro. Aonde está sendo mais ativado? Aqui eu vou descobrir qual é a expressão idiomática através da imagem. Então, eu já sei que eu descascar abacaxi. E eu posso, inclusive, colocar essa imagem e fazer mímica com os meus alunos. Divido o grupo em dois, um vai fazer para o outro, o grupo que acertar primeiro. Por quê? Você vai estar... É uma bagunça gostosa e produtiva, você vai estar ativando a emoção, você vai estar ativando, sim, a razão dele, ele vai estar pensando, o movimento, e o movimento, gente, ajuda muito a criar representações mentais. O que são representações mentais? Quando eu falo óculos, você fecha o olho, eu falo óculos, você enxerga um óculos dentro de você. Você representou mentalmente o que é um óculos dentro de você. E o movimento ajuda muito. Amarra as minhas mãos aqui, que eu não consigo falar. O movimento me ajuda a processar o conhecimento, inclusive. Então, coloque, por exemplo, e aí faz, né, a mímica, e eles fazem aquela festa, vão aprendendo. Por quê? Né? Você descasca aquele abacaxi, isso vai ajudar com que seus alunos não fiquem enchendo linguiça nas avaliações, que você, quando pega as avaliações, não fique chorando pelo leite derramado, nem que você chute o balde, não aguento mais ser professor, né? Então, use e abuse do hemisfério direito para começar a construir, mas sem deixar o esquerdo participar. E depois que você passou pelo direito, aquele conteúdo que é importante ganha outro sentido. Agora que eu já passei pelas imagens, quando eu vou ler esse texto, já é diferente. São recursos da fala e da escrita que ganham novos sentidos conotativos e ultrapassam seus significados literais quando aplicados em contextos específicos. Já fica, é o mesmo texto, mas ganha outra compreensão, porque você viveu aquilo, você entendeu de uma outra forma. Um outro ponto que é de extrema importância é a questão da emoção e do aprendizado, né, que fica aí no sistema límbico. A nossa parte mais primitiva, né, que é aí das emoções, que a gente não tem muito controle, pasmem, é onde começa a aprendizagem. Então, nessa regiãozinha aí onde eu estou circulando, chamada hipocampo, é onde todo conhecimento de curta duração, de curta memória, vai ser transformado em longa duração. Então, e como que o hipocampo faz? Ele soma vários estímulos que estão chegando do cérebro inteiro para ver se alcançou, ele tem que alcançar um limiar para conseguir passar de memória de curta duração para longa duração. E o que é a memória de longa duração? O aprendizado, quando ficou em você, quando você compreendeu. A memória de curta duração é aquela assim que está aqui ainda, mas
pode ser que vá embora. A de longa, ela fica para sempre, forever? Não, vai depender aí de várias coisas. Mas, para ela passar para esse patamar, o hipocampo, onde está circulado, vai ter que somar várias coisas. E sabe o que soma, o que tem uma pontuação incrível nessa soma? A emoção. Então, enquanto vários outros fatores que ele está somando, vamos supor aqui, vale um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, a emoção vale 50. E, então, se é uma coisa com emoção, a chance de virar memória de longa duração é imensa. Pensa aí nas suas construções. Tanto emoções negativas quanto positivas, tá, gente? Eu aprendi que Bahia era com H no 3º ano, quando a professora me expôs no quadro, e eu escrevi Bahia sem H, e ela me ironizou, a classe inteira riu. Aquela emoção me marcou, e eu nunca mais esqueci que Bahia, o estado, é com H. Então, tanto as negativas quanto as positivas, marca. Mas vamos marcar com positiva, Lígia, é né? interessante isso que você está dizendo, porque quando a gente volta um pouquinho, né? Piaget, Vallum, Vygotsky, Ausubel, todos eles trouxeram a afetividade, falavam mais em afetividade, né, e emoção, os impactos que trazem para a aprendizagem, e o tanto que isso também nos ajuda. Então, hoje, eu volto naquela sua frase inicial, educar com alma. Eu acho que essa alma aí traz para nós uma emoção, principalmente nos dias de hoje, que nos pede tanta calma, tanta paciência, tanta escuta, né, Lígia? Para que realmente a gente possa acolher esses estudantes e que os professores também sejam acolhidos nesse momento, porque a gente está vendo aqui claramente como que o nosso cérebro, o lado direito, tem uma influência imensa no aprendizado. Se a gente puder fazer os nossos planejamentos a partir de agora, pensando um pouco nesse lado direito do nosso cérebro, o tanto que as nossas aulas vão mudar e o tanto de facilidade trazer para nós professores, para deixar dessa briga louca, né? De só aquele conteúdo, daquela coisa, que esse cérebro esquerdo aí, que a gente tem que olhar para ele, ele é necessário, mas... Super necessário. Mas o cérebro direito também precisa ter o seu espaço dentro do processo de aprendizagem. Entendi direitinho? Ele é fundamental, entendeu? Ele é fundamental, assim como colocar a emoção, porque a emoção vai jogar ali para cima. E ali na pontinha nós temos a amígdala, que aí atrapalha um pouco essa construção. Então, gente, para o cérebro aprender, é preciso fazer sentido e sentir. Fazer sentir também. Isso não quer dizer que você precise ser um palhaço na sala de aula, não é isso. Então, por exemplo, eu estou dando um exemplo de um conteúdo, né? Vejam que eu estou ali numa aula virtual, eu estou no tablet da criança, estou no chão, E o que era isso? A criança precisava aprender sobre o transferidor, ela precisava aprender ângulos, tudo um conteúdo que eu achei que era muito acima, né, da idade dela, ela estava com 8 anos, mas, enfim, tinha esse conteúdo e eu acredito que é possível ensinar tudo desde que você tenha uma didática e aproxime da realidade da criança e provoque a emoção. Essa criança, né, ela tem TDAH, então fica mais difícil ainda o virtual com ela, o atendimento virtual. Então, por isso, eu insisto e invisto muito no físico, no corpo, como deve ser com todos os alunos também, tá? Então, veja, eu peguei um tapete que ela tinha em casa, coloquei os raios, e ela ama abrir espacate. Então, eu trabalhei todo o ângulo a partir do espacate dela, e a gente começou a medir. Então, ela desenhou aí, nesse tapete, todos os ângulos, e ela foi treinando, e nós fomos construindo uma evolução do espacate. Quanto ele abria? Ele começou em tantos graus, foi abrindo, abrindo. Gente, eu tenho certeza que essa criança nunca vai esquecer o que é um ângulo.
E depois ela fazia com todos os brinquedos dela, e eu dizia, agora eu quero um espacate de 180, agora eu quero uma abertura de 45, agora eu quero uma de 90, e ela ia fazendo com os brinquedos e a gente ia se divertindo. Isso você vai estar ativando a emoção, trazendo para a realidade da criança, porque o hipocampo, ele gosta de eventos autobiográficos, então quanto mais você aproximar, melhor, ok? E lembre, a emoção é a cola da memória. Veja que eu estava no 3º ano e nunca esqueci do Bahia. Mais 5 minutinhos para a gente já estar terminando. O cérebro ainda, gente, é multissensorial, isso é extremamente importante, principalmente para a educação infantil, mas para todo o resto também. A gente diz que os pequenos são muito concretos. Eu dou aula em pós-graduação e utilizo com os meus alunos muito do concreto, porque eu, apesar de ser adulta, eu aprendo muito melhor no concreto também. Então, todos nós aprendemos melhor no concreto, né? Então, o que quer dizer isso? Que a cada área do cérebro, por exemplo, aqui atrás eu estou vendo vocês, aqui eu escuto, aqui eu penso, aqui eu sinto se está calor, se está frio. Cada área tem área para substantivo, área para verbo. O cérebro é configurado nessa experiência ativando todas essas áreas. Então, quanto mais áreas eu ativar, melhor vai ser a experiência de aprendizagem. Então, se eu colocar meu aluno só para ler ou ver, ele vai ativar essa área. Se eu colocar meu aluno só para ouvir, eu vou ativar essa área. Agora, se eu colocar meu aluno numa experiência, eu vou ativar o máximo de área possíveis. Então, vamos repensar aí nesse formato de que só eu, professor, falo, porque é preciso usar todos os sentidos. Quanto mais sentidos e movimentos você usar, mais o hipocampo vai vai transformar a memória de curta duração em longa duração. Então, ative as várias áreas de ambos os hemisférios, provoque essas atividades. E o pré-frontal, de extrema importância, não deixe de ativar essa área que leva 21 anos para amadurecer, mas que ela é importantíssima para chegar lá. É nela que eu foco, é nela que eu crio metas, é nela que eu planejo, é nela que eu tenho flexibilidade. Se eu errei esse caminho, eu posso pegar outro. É nela que eu tomo a decisão, que eu giro as minhas emoções. Fica bem aqui, se você enfiar o dedo lá no fundo do nariz, você vai quase encostar a região da gestão das emoções. É nela que eu soluciono problemas, ou seja, habilidades comportamentais mega necessárias ao hoje e o amanhã. Como que eu posso fazer? Uma dica aí é colocar o cérebro do aluno no modo on, não no off. O off é quando eu estou dizendo, e o on é quando eu coloco ele como protagonista. Por exemplo, eu lembro que os meus professores queriam, a gente sempre fazia essa atividade para ampliar vocabulário. E a professora pedia, escolha 50 verbetes do dicionário e copie. Gente, eu achava muito chata aquela tarefa, muito, muito chata. Copiava verbetes sem sentido nenhum e era tarefa para o professor, não era para mim. Então, professor, professora, passe atividades para o desenvolvimento do aluno. Faça antes a atividade para ver se você acha legal. Se você não achar, você não vai ter como motivá-los. Aí, por exemplo, mas eu quero ampliar, o que eu faço? Eu quero que eles usem o dicionário. Ok, crie um outro desafio, que você vai estar ativando o cérebro inteiro, inclusive os 2 hemisférios, e peça para eles construírem um diálogo, mantendo um diálogo aí com a pessoa, sem ela poder usar a letra E, por exemplo. E aí ela vai precisar de sinônimos, porque ela não pode falar, oi, tudo bem? Porque o bem já tem o E. Então, eu vou procurar palavras no dicionário. E assim eu vou estar ativando cada vez mais. Então, gente, é fundamental colocar as habilidades comportamentais nas propostas aos alunos, tá? Ensinar o aluno a fazer mais perguntas do que dar respostas, sempre, muito mais. Fugir dos padrões
e buscar o que nos diferencia da máquina, que é porque a máquina ela vai ser bem melhor que nós. Então, o que nós temos que ela não tem ainda? Envolver a família com desafios interessantes, as famílias estão estressadas, e ajudar os pais a perceberem o desenvolvimento, a se encantar com o desenvolvimento dos filhos. Aí ele vai achar uma delícia isso. E, por fim, transforme as atividades em experiências, por mais que seja virtual, como que eu posso ativar para ativar o máximo de cérebro possível do meu aluno? Estudando sempre, porque o conhecimento amplia, ele traz luz para nosso cotidiano, nos levando a ações mais conscientes e assertivas. Então, eu desejo a vocês que vocês tenham excelentes construções de experiências e que vocês possam encantar e se encantar aí nesse processo de ensino, de aprendizagem. E esse era o recado que eu tinha para vocês. Muito obrigada. Eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com você, porque é muito gostoso te ouvir. Você traz para a gente informações, é um aprendizado. O seu tom de voz é um tom extremamente agradável. Eu acho que isso também nos ajuda a aprender. Letícia, eu gostaria muito que, nesse momento, para finalizar esse nosso bate-papo com a Lígia, que você também tivesse uma palavrinha aqui para a gente encerrar. Maravilhosa mesmo essa conversa. A voz dela é incrível, né? É uma voz que já transporta a gente. É suave, é mais né? fácil aprender. Suave, tem um timbre lindo e vem assim cheia de conhecimento, transformando conceitos complexos em algo aplicável, né? Trazendo para o nosso dia a dia. Com certeza. E é muito legal que na sua trajetória, né, Lígia, você mesma disse que antes estudava e achava aquilo complexo demais. Como é que eu posso transformar isso, traduzir isso? E que linda missão. Obrigada, viu? E agradeço também pela dica da balança, gente. Porque assim, eu já tinha aquele costume de subir e falar, não, vou tirar um pouquinho aqui do sapato, da roupa. Agora eu vou tirar o peso do cérebro também. Tá vendo? Isso, não tira o cérebro, só o peso. Às vezes pesa, viu? É verdade. Consciência leve. E a leveza do conhecimento ajuda Com também, certeza, né? sem dúvida. Eu amei, como mãe Obrigada, de duas Lígia. meninas, amei. E tenho certeza que quem nos acompanha, educadores e educadoras, também. E eu vou fazer muito uma mais coisa luz aqui agora. só para a gente despedir. Lígia, é assim, né? Boa, é. O coração é oração, Assim, Obrigada, gratidão no por esse sistema momento. límbico. Gente, foi um prazer, um abraço imenso em todos vocês. Muito obrigada pelo convite. E para você que nos assistiu aí de casa, fique com meu carinho, meu abraço. Muito obrigada também. Obrigada, até a próxima. Bom, Até a próxima. é realmente muito conhecimento, né? Muita informação. E eu tenho certeza que vocês estão aproveitando e curtindo, tanto quanto eu curti aqui. Tenho certeza que o público saiu anotando aí um montão de coisas. Vamos levar essas dicas, vamos levar para o trabalho, para a vida, né? Agora vamos a um breve intervalo. Na sequência, vamos para os workshops de formação continuada com a equipe pedagógica do Bernoulli Sistema de Ensino. Você já fez a opção de sua preferência no dia da inscrição. Então, é só voltar na página principal para acessar a sua sala. São 10 minutinhos, a gente volta já já.